Anderson da Silva, conhecido apenas por Anderson Silva, é um dos maiores ícones recentes do esporte, não apenas no Brasil, mas como em todo o mundo. Apelidado de Spider, Silva teve uma das carreiras mais marcantes no mundo das artes marciais mistas, principalmente pelo legado deixado no UFC. Fosse por seu gingado, provocações, grandes combates ou até mesmo por seu reinado de quase 7 anos como campeão na empresa de MMA. O primeiro grande momento memorável da carreira do lutador foi justamente em sua estreia no Ultimate frente a Chris Leben no UFC 28 em junho de 2006. Na ocasião, o brasileiro conseguiu um impressionante nocaute contra Leben em apenas 49 segundos de combate, com uma série de socos que atordoaram o norte-americano. Logo após sua primeira vitória, Spider já foi premiado com um title shot na categoria dos meio-médios e não decepcionou. Bateu o então campeão Rich Franklin em outubro de 2016 e disso manteve seu cinturão por incríveis 2.457 dias, que até pouco tempo atrás, tal marca ainda era um recorde indiscutível do UFC. Anderson conseguiu 10 defesas de títulos bem-sucedidas. Silva também é um dos poucos lutadores na história que obteve grande sucesso ao subir de categoria. Nos meios pesados, Spider derrotou James Irving no UFC Night 14 em 2008, Forrest Griffin no UFC 101 em 2009 e Stephan Bonnar no UFC 153 em 2012, até que finalmente foi derrotado por Daniel Cormier no UFC 200 em 2016, já na reta final de sua carreira. Ainda no combate contra Griffin em 2009, o brasileiro impressionou o mundo com uma série de esquivas e golpes elusivos contra o britânico, dando início a um movimento que foi apelidado de Movimento Matrix. Isso porque movia seu corpo e cabeça como o personagem Neo, do filme Matrix, para evitar os golpes de seu adversário. Disso, Spider começou a cada vez mais provocar seus oponentes. A rivalidade contra Chael Sonnen marcou a história do Ultimate, simplesmente pelo grande atrito que ambos lutadores geraram na imprensa, regado a diversas provocações e ofensas pessoais. Um wrestler nato, Sonnen quase bateu o brasileiro em um dos duelos mais difíceis da carreira de Silva. Entretanto, no fim do combate, o norte-americano foi pego em um triângulo milagroso, tendo que desistir da luta meio à implacável submissão. O norte-americano não foi o único no qual Anderson Silva se atracou nos microfones, até porque Spider também teve uma boa rivalidade com Demian Maia, seu compatriota. Dentro do octógono, o então campeão sofreu uma enxurrada de vaias da plateia por conta da falta de proatividade, mas principalmente pela provocação desrespeitosa excessiva. Silva provocava seu adversário sem parar a todo instante. E quem poderia esquecer do lendário nocaute contra Vitor Belfort no UFC 126 em fevereiro de 2011? Silva conectou um impressionante chute frontal no queixo de Belfort, que foi à lona no mesmo instante. O momento é reconhecido até hoje como um dos mais icônicos da história do esporte. Depois da luta, Anderson admitiu que o movimento foi praticado junto a seu treinador, o grande karateca e estrela do cinema Steven Seagal. E apesar de ter tido diversos momentos gloriosos, a carreira do brasileiro também foi marcada por alguns pontos negativos, como por exemplo, ser pego em alguns exames de doping, tendo que enfrentar suspensões bem longas. E claro, é impossível esquecer seus 2 combates contra Chris Weidman. No primeiro deles, Spider perdeu o título após quase 7 anos de reinado. Uma provocação excessiva lhe custou um soco certeiro no queixo, seguido de um nocaute. E na grande revanche, acabou fraturando a perna após tentar uma canelada contra o norte-americano. Anderson anunciou sua aposentadoria do MMA em 2020 e agora se aventura pelo mundo do boxe.